Você já se perguntou o porquê é tão difícil você ser cristão sendo jovem? Eu tenho 19 anos e para mim também é uma tremenda luta constante, porque por eu ser novo, muitas coisas hoje em dia são lícitas, são muito acessíveis. Então isso faz com que seja mais difícil para nós que sejamos jovens para se afastar dessas coisas, porque as pessoas mais velhas, elas já têm um conhecimento, elas já são mais maduras e elas já viveram tudo aquilo que a gente já viveu até o momento. Então, para eles é muito mais fácil, na idade que eles estão, de dizer não. E isso em alguns casos, tem alguns outros casos que são diferentes, mas isso fica à parte. Então, muitas coisas para nós é fácil acesso. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia e eu vou dar direções diretamente da palavra, porque a palavra ela não erra, a palavra ela não faz curva. Então eu vou ler três versículos da Bíblia para que a gente entenda sobre esse conhecimento, que a gente consiga entender o porquê é tão difícil. Então, eu vou ler aqui o primeiro. O primeiro está em Coríntios 6:12. Vai nos dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, aqui vai nos dizer que todas as coisas carnais que a gente vê são lícitas para nós, mas nem todas essas coisas me convêm, nem todas essas coisas nos faz bem. Então a gente precisa ter esse discernimento para dizer não, ainda mais para nós que somos jovens. Acredito que para muitos de vocês também. Eu tenho 19 anos e eu tenho amigos que não são da igreja, infelizmente. Então eles bebem, eles fumam, então automaticamente eles vão tentar puxar você para esse meio. E você, sendo cristão, você estando buscando a palavra ali, fica muito mais difícil para você combater o mal, porque ele vai estar sempre te puxando para aquele outro lado. Então, por você ser novo, você vai ter que resistir muito. Você vai ter que ter direção, discernimento, sabedoria para falar não, para se afastar muitas das vezes, infelizmente, mas é isso que acontece. Muitas das vezes você vai ter que se afastar pelo seu próprio bem, para você não cair naquela tentação, para você não se perder espiritualmente. Então, a gente precisa ter esse discernimento e essa maturidade espiritual para entender essas coisas. Hoje em dia, você vê jovens de 15, 13, 14 anos que estão fazendo coisas que se fala: meu Deus, cadê os pais? Cadê alguém ali para estar orientando, dando direções? O mundo hoje em dia, ele está de cabeça para baixo. Então, automaticamente, as coisas elas acabam ficando piores. Então, a gente precisa ter esse discernimento para a gente instruir essas pessoas. Os jovens hoje em dia, eles precisam de uma direção, de alguém que fale: ó, você está indo pelo lugar errado, você está fazendo as coisas erradas. Você precisa de uma direção, você precisa ter uma comunhão com Deus, entendeu? Eu vou ler mais um versículo aqui, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, aqui vai nos dizer em que a gente não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Estar na igreja e ao mesmo tempo estar no mundo. Então, tem um versículo da Bíblia, eu não vou lembrar de cor agora, mas fala sobre o quente e o morno. O quente é aquele que está na igreja buscando, adorando, louvando. E o morno é aquele que está lá na igreja, mas às vezes ele está lá no mundo. Então, a gente não pode ser morno. A gente tem que ser quente. A gente tem que estar ali buscando, adorando. Então, a gente precisa adorar somente a Deus. A gente precisa buscar somente a Deus, porque as coisas carnais, muitas das vezes, elas vão nos influenciar a caminhos errados. Elas vão nos influenciar à destruição.
Então a gente precisa ter essa direção, e a gente encontra essa direção nas Escrituras, na Bíblia. Todo dia você lê um versículo, todo dia você escutando um louvor. Isso vai diferenciar o nosso caminhar, o nosso entender, o nosso linguajar e a nossa comunhão com Deus. E aqui também toca muito no meu coração, porque muitas das vezes a gente fala, não, mas eu posso estar ali na igreja às vezes estar no mundo, mas você nunca vai ter uma comunhão 100% com Deus estando em 2 lugares ao mesmo tempo. Então você precisa escolher: eu quero estar na casa de Deus, eu quero fazer as coisas para Deus. Então você precisa ter uma comunhão com Deus, você precisa buscar somente a Deus. O terceiro versículo aqui que eu quero ler está em Timóteo. Deixa eu achar aqui. Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, aqui vai nos dizer que, por mais que sejamos jovens, a gente tratando as pessoas bem, a gente sendo fiel, a gente vai ser diferente, a gente vai ter uma direção diferente. Então, muitas das vezes somos jovens, mas estamos dando conselho às pessoas mais velhas que estão passando por tribulações, por situações difíceis. E a gente vai ser referência, a gente vai ser ali um soldado de Deus para guiar as pessoas também, mesmo sendo jovens. Não é porque somos jovens que a gente não vai ter essa direção, esse discernimento. Se a gente buscar todos os dias, incansavelmente, a gente vai sim ter. Então, somente até aqui, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, tenham gostado também. Eu não vou ficar tomando muito tempo para mim não falar palavras minhas, eu quero falar só as palavras de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário aí do que você achou, o que você achou desse vídeo. Este é o segundo vídeo do meu canal, então eu estou começando, então peço um pouquinho de paciência, peço que vocês sejam pacientes comigo, porque eu estou aprendendo a falar, aprendendo a trazer palavras assim em vídeo, então vai ter algum erro ou outro, mas daqui pra frente Deus vai abençoando, a gente vai aprimorando, vai aprendendo mais e vai dando tudo certo cada vez mais. E ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até mais.